onde o destino falha e monstros nascem. Capítulo 1. O último suspiro. Você já teve a sensação de que algo estava errado, mas não conseguia nomear o que? Aquela sensação que rasteja pela espinha, antes mesmo de o perigo se revelar. Aquele frio inexplicável no peito. Aquele silêncio que pesa mais do que qualquer barulho. Kael conhecia esse sentimento. Ele só não sabia que naquela noite, esse sentimento tinha um nome. E esse nome era fim. A chuva caía fina sobre a cidade, quase silenciosa. O tipo de chuva que não chama atenção, que não vem com trovões, não vem com raios, não anuncia nada. Apenas aparece. E vai molhando tudo devagar, sem pressa, sem piedade. O asfalto brilhava sob os postes amarelos. As calçadas estavam vazias. O mundo parecia adormecido. Mas Kael não estava dormindo. Ele estava no chão. Antes mesmo de entender como chegar ali, antes mesmo de conseguir organizar um pensamento sequer, ele já sentia o gosto metálico do sangue na boca. Espesso, quente, real demais para ser ignorado. Ele tentou engolir. Não conseguiu. Tentou respirar fundo. Também não conseguiu. O ar não vinha direito. Cada tentativa de respirar era como enfiar uma faca no próprio peito e girar devagar. Seu corpo estava frio, pesado, distante, como se não fosse mais dele, como se estivesse tentando se comunicar com algo que havia decidido desligar sem avisar. Ele tentou se mover. Nada. Os dedos, as pernas, os braços, nada respondia. E a chuva continuava caindo, fina, silenciosa, indiferente. O que aconteceu? Ai-me. A pergunta se formou na mente de Kael antes mesmo de chegar à boca. E talvez tenha sido melhor assim, porque a boca só produziria mais sangue. Seus olhos tremiam, tentavam focar. As luzes ao redor estavam borradas, fragmentadas, como se alguém tivesse pegado a realidade e amassado com as mãos, deixando apenas contornos imprecisos de um mundo que estava se desfazendo. Ele piscou. Uma vez, duas, três. Devagar, como alguém tentando acordar de um pesadelo, sem saber que o pesadelo era a realidade. E então vozes. Próximas. Familiares demais. Ele forçou o olhar, concentrou o que restava de força naqueles olhos que insistiam em fechar. E viu sua esposa, Lena, de joelhos, a poucos metros dele. Os cabelos molhados colados no rosto, os ombros tremendo, os soluços saindo em ondas irregulares, quebrados, desesperados. Chorando, Kael sentiu algo se mover dentro do peito. Um resquício de alívio, um instinto primitivo de dizer: estou aqui, estou bem, não chora. Mesmo estando longe de bem. Mesmo com o sangue escorrendo pelo canto da boca. Mesmo sem conseguir se mover. Mas então, algo parou. Um detalhe. Pequeno demais para a maioria das pessoas. Grande demais para ser ignorado por quem conhecia aquela mulher há anos. Não havia desespero naquele choro. Não havia pânico. Era controlado demais. Medido demais. Ensaiado demais. Como uma atriz que decorou o papel, ensaiou cada respiração, calibrou cada soluço para soar perfeito, mas esqueceu de ensaiar os olhos. Kael, por favor, não vai. A voz dela falhava no momento certo. Subia no momento certo. Quebrava no momento certo. Mas os olhos estavam secos. Frios. Observando. Calculando. O coração de Kael apertou. Não pelo ferimento. Não pela dor física que consumia cada centímetro do seu corpo. Mas por aquilo que começava a tomar forma dentro da sua mente. Mesmo com ela nublada. Mesmo com a consciência escorregando entre os dedos, como areia molhada. Confusão. Dor. E algo mais. Algo que ainda não tinha nome, mas que estava quebrando por dentro de um jeito
que nenhum ferimento físico seria capaz de provocar. Ele tentou focar novamente. E então viu o segundo rosto. Darren, seu melhor amigo. O homem que conhecia desde os 16 anos. O homem que havia estado ao seu lado em cada momento que importou. Cada vitória. Cada noite longa demais para ser enfrentada sozinha. Darren estava de pé, imóvel. A uma distância calculada, perto o suficiente para estar presente, longe o suficiente para não precisar agir. Sem se aproximar, sem tocar, sem ajudar. Apenas olhando. E evitando o contato direto com os olhos de Kael, como alguém que sabe que os olhos entregam o que a postura tenta esconder. Por quê? A pergunta ecoou dentro da mente de Kael com uma clareza absurda, quase cruel, diante do caos físico que tomava conta do seu corpo. Era a única coisa que fazia sentido perguntar. Era a única coisa que importava. Por quê? Mas o corpo não respondia. A boca não formava palavras, só sangue. E a chuva fina continuava caindo sobre todos eles. Sobre Kael deitado no chão. Sobre Lena de joelhos. Sobre Darren parado como uma estátua, com aquela indiferença absoluta que só a natureza consegue ter. O mundo foi ficando mais escuro, mais distante. As vozes começaram a ecoar de um jeito estranho, distorcido, como palavras ditas embaixo d'água, chegando fragmentadas, sem encaixar direito. E então, uma frase, chegou diferente das outras, clara, fria, definitiva, como uma sentença lida em voz alta num tribunal vazio. Acabou. Silêncio absoluto. Nem a chuva pareceu fazer barulho por um instante. E então, logo depois, como se fosse uma continuação necessária, inevitável, a segunda parte da frase. Era o único jeito. O tempo parou. Literalmente. Por um segundo, talvez menos, talvez mais, o tempo havia perdido qualquer significado. Tudo ficou absolutamente imóvel. As gotas de chuva suspensas no ar, congeladas em queda, brilhando fracamente sob a luz amarela dos postes. Os sons cristalizados. O próprio sofrimento de Kael parecia ter dado uma pausa, como se o universo inteiro tivesse inspirado fundo, e esquecido de soltar o ar. E naquele instante suspenso, naquele silêncio impossível, Kael entendeu. Não foi um processo lento, não foram conclusões chegando uma a uma, organizadas, gentis, dando tempo para a mente se preparar. Foi tudo de uma vez. Um bloco único e maciço de compreensão que desabou sobre ele com o peso de uma montanha. Não foi acidente, não foi azar, não foi o destino sendo cruel da maneira aleatória e impessoal que o destino às vezes é. Foi escolha, traição, planejada com cuidado, executada com precisão, disfarçada com lágrimas ensaiadas e um melhor amigo que sabia exatamente onde ficar parado para não deixar marcas. Kael foi descartado, como um obstáculo que precisava ser removido, como uma peça que havia cumprido sua função e agora atrapalhava o próximo movimento. Seus olhos se arregalaram. Pela última vez. Não de medo, o medo havia ficado para trás, num momento anterior que Kael mal conseguia mais alcançar. O que tomou o lugar do medo foi algo muito mais nítido. Lucidez, tardia, pesada, irreversível. A lucidez do homem que finalmente enxerga o tabuleiro completo, mas apenas depois de ter perdido a partida. Vocês. As palavras começaram a se formar, incompletas, sufocadas pelo sangue e pela escuridão que avançava. Mas estavam lá, com toda a carga que carregavam, com todo o peso de anos de confiança traída, de intimidade transformada em arma, de amor usado como isca. Vocês. A escuridão começou a consumir tudo, não de uma vez, não como um interruptor que alguém desliga, mas devagar. Lenta, paciente, inevitável, como a maré que sobe e cobre a praia sem pressa, sabendo que o tempo está do seu lado. As bordas da visão foram as primeiras a ir. Depois as vozes, que já estavam distantes, foram se tornando apenas ruídos, e depois apenas silêncio. Mas dentro daquela escuridão crescente,
dentro daquele apagamento gradual, algo nasceu. Não dor. A dor estava indo embora, junto com tudo o mais. Não tristeza. A tristeza era um luxo para quem ainda tinha tempo. Algo mais profundo, mais antigo, mais frio, mais perigoso. Ódio, puro, silencioso. E acima de tudo, consciente. Não o ódio cego que grita e quebra coisas. Não o ódio quente que consome quem o sente, antes de alcançar quem merece. Mas o outro tipo. O tipo que não faz barulho. O tipo que espera. O tipo que lembra de cada detalhe, de cada nome, de cada rosto, de cada palavra dita no momento em que achavam que ele estava morrendo e não poderia fazer nada com o que ouvia. Seus dedos se moveram. Levemente. Um reflexo final, quase imperceptível. O tipo de movimento que a câmera de segurança do outro lado da rua, se houvesse uma, mal captaria. Mas estava lá, como se o corpo, mesmo em colapso, mesmo se despedindo, quisesse registrar algo. Quisesse fazer um gesto que tivesse significado mesmo que ninguém visse, mesmo que ninguém entendesse. Talvez fosse um instinto primitivo de se agarrar a algo. Ou talvez, Ikael naquele fragmento final de consciência, soubesse a diferença. Não fosse uma tentativa de segurar o que estava indo embora. Fosse um juramento. Sem palavras, porque as palavras haviam sido roubadas pelo sangue. Sem testemunhas, porque as únicas pessoas presentes eram as que o haviam colocado ali. Sem volta, porque alguns juramentos não precisam de cerimônia para serem absolutos. Precisam apenas de intenção. E a intenção de Kael, naquele momento, era a coisa mais real e mais viva que existia naquele beco molhado de chuva fina. A última coisa que ele sentiu não foi o medo da morte. O medo havia evaporado em algum ponto do caminho. A última coisa que Kael sentiu foi certeza. A certeza calma, inabalável, quase serena de alguém que sabe o que vai fazer a seguir. Mesmo que a seguir ainda fosse uma ideia impossível. Mesmo que tudo indicasse que não havia a seguir. A certeza de que aquilo não terminaria ali. De que aquela não era uma história de fim. Era uma história de começo. E então, tudo apagou. O silêncio que se seguiu era diferente de qualquer silêncio que aquela rua havia conhecido. Não era o silêncio tranquilo da madrugada vazia. Não era o silêncio pacífico de uma cidade que dorme. Era o silêncio carregado. O tipo que tem peso. O tipo que vai ficar ali por muito tempo, preso entre as paredes daquele beco, impregnado no asfalto molhado, misturado com a chuva fina, que continuava caindo sem se importar com absolutamente nada. Lena ficou de joelhos por mais alguns segundos. Os soluços foram diminuindo, devagar, até parar. Ela respirou fundo, uma vez, duas, controlada. E se levantou. Sem olhar para Kael. Darren finalmente se moveu. Deu 2 passos, parou, tirou o telefone do bolso, discou um número, falou baixo demais para as palavras terem forma. A chuva fina continuava. E naquele beco, deitado no asfalto frio, com o sangue misturado à água da chuva, Kael estava imóvel, silencioso, apagado. Mas dentro daquele silêncio, numa frequência que nenhum dos 2 traidores presentes era capaz de detectar, algo permanecia. Uma brasa, pequena, insistente, teimosa. O tipo de brasa que a chuva não apaga. O tipo de brasa que espera. Porque algumas coisas não terminam quando o corpo para. Algumas coisas, as mais importantes, as mais perigosas, estão apenas começando. Naquele momento, Kael não morreu como vítima. Ele morreu como alguém que voltaria. E quando voltasse, nada seria como antes. E é aqui que a história de Kael realmente começa. Não no momento em que ele respirou pela primeira vez. Não no momento em que escolheu confiar nas pessoas erradas. Não nos anos que construiu ao lado de quem sorria para ele, enquanto planejava sua queda. A história começa agora. Nesse momento exato, em que a escuridão consumiu tudo, e algo lá dentro
recusou deixar consumir junto. Esse foi o capítulo 1. O último suspiro. O ponto zero. O fim que é na verdade o começo de tudo. E o que vem a seguir, muda tudo. Kael vai voltar, mas não como o homem que era. Não com a ingenuidade de quem acredita sem questionar. Não com o coração aberto de quem ama sem reservas. Ele vai voltar diferente. E cada pessoa que esteve naquele beco vai sentir isso. Mas para acompanhar o que vem a seguir, você precisa estar aqui. Então faz o seguinte agora mesmo. Curte esse capítulo, porque todo capítulo bom merece um like antes de continuar. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta uma palavra, uma frase. Comenta o que você sentiu lendo isso. Cada comentário faz diferença enorme para esse trabalho continuar chegando até mais pessoas. Compartilha com aquele amigo que ama uma boa história de traição e vingança. Com aquela pessoa que precisa de algo para ouvir hoje. Você nunca sabe quem está esperando exatamente por isso. E se inscreve no canal agora. Ativa o sininho, porque o capítulo 2 já está chegando, e ele começa exatamente onde você menos espera. Kael não terminou, e você não vai querer perder o que vem a seguir. A história continua, e ela vai ficar muito mais intensa.